Você precisa sair correndo para usar o banheiro? Às vezes está com os amigos, está almoçando, está tomando um café e tem que correr para encontrar um banheiro onde estiver? Então, vamos dar uma olhada em alguns hábitos e alguns alimentos que podem levar a essa aceleração intestinal que pode causar situações constrangedoras? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, né, gente? Não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então, gente, você já ouviu falar de reflexo gastrocólico? Quando a gente alimenta, o alimento cai no estômago e o estômago manda sinais para o nosso intestino, estimulando a movimentação. Então é normal, depois de algumas refeições, a gente ter um estímulo à movimentação intestinal. E é por isso que tantas vezes as pessoas têm o hábito de tomar um café da manhã, já dá vontade de ir ao banheiro. Só que em algumas pessoas esse reflexo pode estar exacerbado e a pessoa tem uma urgência para evacuar. E tem alguns hábitos e alguns alimentos que podem exacerbar isso ainda mais. Vamos ver um deles? O café, por exemplo. O café, ele vai gerar um estímulo que acelera a movimentação intestinal. A cafeína, ela estimula a movimentação do intestino, levando a essa aceleração e uma vontade de usar o banheiro. Nem todo mundo sente isso. Muitas vezes a pessoa pode tomar café e não sente a vontade de evacuar. E tem pessoas que têm inclusive o intestino preso, tomam um café e não sentem absolutamente nada. Mas é um tipo de estímulo que em algumas pessoas predispostas pode levar a uma vontade de evacuar e às vezes a sensação de urgência evacuatória. Um outro alimento, gente, tem que chamar de alimento, né? Por mais que não seja recomendável, né, gente? O álcool é um tipo de alimento e que pode, em algumas pessoas, também gerar esse tipo de estímulo. Vai causar uma irritação da mucosa. Como eu falei, o nosso estômago ele manda estímulos para o intestino e às vezes o contato do álcool com a mucosa do estômago ou do intestino leva a uma aceleração do ritmo intestinal, causando quadros em algumas pessoas de diarreia. Agora, o álcool ele tem um outro mecanismo também que pode estimular as diarreias. O álcool ele inibe a quebra da histamina. Eu já falei num outro vídeo aqui da intolerância à histamina. Tem pessoas que elas têm uma intolerância à histamina produzida pelo corpo. O nosso corpo produz esse neurotransmissor, esse mediador de inflamação que vai atuar acelerando o intestino. Só que, normalmente, a gente vai quebrar esse composto e ele não vai causar maiores problemas. Só que em algumas pessoas já predispostas, o álcool diminui essa quebra e acelera o intestino, causando também quadros de diarreia. Outro estímulo que para algumas pessoas pode ser potente seria a ingestão de pimenta. Também é um irritativo da mucosa. Normalmente a pimenta vai causar esse estímulo, mas quando irrita a mucosa mais do intestino, mais para baixo, mas ainda assim pode levar a um quadro de urgência e a sensação de evacuação incompleta, quadros de tenesmo, irritação da mucosa retal, levando a um aumento da velocidade intestinal e um aumento desse desejo evacuatório, que em algumas pessoas vai se manifestar como diarreia ou somente com vontade de ir ao banheiro. Agora, um outro hábito muito ruim, diga-se de passagem, que pode levar a um estímulo intestinal seria o tabagismo. Gente, o cigarro estimula a movimentação intestinal. Quantas vezes eu já não ouvi de pacientes que falam que o intestino só funciona quando fuma? Só que é a pior forma possível de estimular o intestino. Você está usando uma coisa que é cancerígena, que vai levar a inúmeros outros problemas, inflamação, aumento do risco de câncer de pulmão, para poder estimular a movimentação intestinal. Então, isso não é recomendável, mas pode, em algumas pessoas, causar quadros de urgência, necessidade de usar o banheiro, rapidamente ter que encontrar um banheiro onde estiver. E um último que vale a pena a gente citar, pessoas que já passaram por cirurgia de remoção da vesícula. A vesícula biliar, gente, ela armazena a bile produzida no fígado e ela vai soltar essa bile no intestino de forma sincrônica com a alimentação. Quando a gente alimenta, vai jogar a bile ali para dissolver a gordura e facilitar a digestão e absorção da gordura. A pessoa que já retirou a vesícula, o que acontece? Essa bile vai caindo de forma contínua no intestino e isso leva a uma inflamação intestinal. É uma inflamação de baixo grau, em geral sem maiores consequências, mas para algumas pessoas que retiraram a vesícula, qualquer alimentação vai levar a um estímulo e aceleração da movimentação intestinal. É como se o intestino já estivesse pronto para movimentar e qualquer alimentação gera esse reflexo gastrocólico
uma aceleração de uma vontade de evacuar. Fora isso, quem já retirou a vesícula tem um outro mecanismo que pode levar inclusive à diarreia. Como eu falei, a bile ela vai dissolver a gordura, mas a bile deve cair de forma sincronizada com a alimentação. Se a bile cai continuamente ali, na hora que chega uma grande quantidade de gordura, não tem bile suficiente para emulsificar, para dissolver a gordura. Então não tem uma digestão dessa gordura, levando a uma aceleração do intestino, porque não dissolve e não absorve bem as gorduras. E aí leva aquelas fezes gordurosas, fezes amareladas, fezes espumando, aquelas fezes que ficam boiando no vaso. Então uma pessoa que já retirou a vesícula pode ter diarreia e urgência evacuatória por mais de um motivo. Fora isso, uma outra cirurgia, a cirurgia bariátrica. Ela vai ter o quê? Um atalho no intestino em muitas situações. O intestino fica como se fosse mais curto. Então uma alimentação pode levar a um estímulo de movimentação, o intestino é mais curto, levando também a quadros de urgência para evacuar. É claro, né, gente, existem inúmeras outras situações, existem outros alimentos e existem as intolerâncias alimentares também. Se a gente pensar na intolerância à lactose, aquela lactose fica no intestino, isso vai levar a um quadro osmótico de aceleração intestinal também. Fora isso, existem pessoas que têm intolerância à caseína presente no leite, que só de alimentar a caseína é quebrada, gera beta-casomorfina, que em algumas pessoas acelera o ritmo intestinal, levando a quadros de urgência, vontade de evacuar e ter que sair correndo procurar um banheiro onde estiver. Espero que tenha ajudado. Agora corre lá para o meu site. Toda semana tem textos para vocês, textos de qualidade sobre alimentação, saúde intestinal e os principais problemas da região do intestino, do ânus e do reto. Um grande abraço, você merece tudo de bom. Te vejo na próxima.